Que a paz do Senhor seja contigo, meu amado irmão e irmã, seja muito bem-vindo, eu sou Alexander. Hoje estarei narrando a vocês uma das mensagens do reverendo Dr. Martyn Lloyd-Jones, mensagem intitulada Não se perturbe o seu coração. Se você está com teu coração perturbado, esta mensagem é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem. Também não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Há muitos vídeos de grande valor e riqueza espiritual para alimentar a sua vida espiritual, sua fé no Senhor e te dar forças nessa caminhada cristã. Deus te abençoe. Ouçamos a narração da mensagem. A maior necessidade de homens e mulheres neste mundo é a necessidade de um coração tranquilo. Paz de espírito, paz de coração, tranquilidade. Estamos todos inquietos e perturbados. Há infelicidade em nós e ela é produzida por muitas questões diferentes: doença, acidente, desapontamento, perda financeira, problemas nos negócios, doença de um filho ou ente querido, morte de alguém próximo a nós, guerra, caos político, colapso econômico e assim por diante. Justamente quando pensamos que tudo está bem, algo de repente acontece e todo o nosso mundo começa a tremer e desmoronar. O problema supremo é tentar enfrentar essas coisas e alcançar um coração tranquilo. Esse é o propósito do Evangelho. Alguns dizem que as pessoas deveriam apenas recusar-se a pensar sobre seus problemas na esperança de que eles simplesmente desapareçam. Se você é tolo o suficiente para pensar neste mundo, então não é surpreendente que você seja infeliz. Outros dizem, seja como os animais e volte para a natureza e tudo ficará bem. Outros acreditam em escapismo. Devemos preencher nossas vidas com o máximo que pudermos, entretenimentos, etc. Outros adotam a filosofia do otimismo. As coisas acabarão evoluindo para uma vida melhor. Embora haja contratempos temporários, no final das contas as coisas vão melhorar. Muitos tentam essa abordagem. Depois há quem abrace uma filosofia de fatalismo. O que será, será. Todo pensamento e preocupação não vão afetá-lo nem um pouco. O problema com as pessoas é que elas persistem em pensar. O próximo é o método psicológico. Ele tenta uma espécie de abordagem de pensamento positivo para a resolução de problemas. A paz de espírito é o objetivo, não necessariamente uma mudança nas circunstâncias. Só precisamos pensar em pensamentos bonitos e agradáveis. Depois há a atitude de estoicismo. Eles dizem que a única coisa que devemos observar são nossos sentimentos. Nosso problema é que todos tendemos a ser controlados por nossos sentimentos. Portanto, devemos nos tornar científicos, ser objetivos e controlar nossas emoções. Outra ainda é o misticismo, defendido pelos cultos e religiões como a ciência cristã, o budismo e o hinduísmo. Eles defendem ir ao coração do universo, perdendo-se no espírito que está por trás de tudo. Em última análise, todas as tentativas anteriores de lidar com a realidade dolorosa são pessimistas e sem esperança. A verdade real sobre eles é que eles têm tanto medo da vida que não ousam pensar nisso. E esse é o pessimismo mais profundo que conheço. Portanto, todos esses pontos de vista, na melhor das hipóteses, são planejados apenas para ajudar o indivíduo a superar. Eles simplesmente nos ajudam a adiar nossos problemas. Eles não os resolvem e nenhuma dessas abordagens nos dá verdadeira alegria ou satisfação. A maior crítica é que todos eles deixam um problema para o indivíduo. Somente o Evangelho pode atender e satisfazer nossa necessidade mais profunda. Leia as histórias dos apóstolos, dos mártires e dos primeiros confessores. Funcionou para eles e continua a funcionar hoje. O que parece ser tão diferente no Evangelho é que ele sempre enfrenta os fatos, é sempre realista, nunca esconde nada.
Outros ensinamentos e filosofias tentam esconder o pior de nós. O Evangelho se recomenda a mim por causa de sua verdade. Diz: no mundo teremos aflições. Haverá guerras e rumores de guerras. João 16:33 e Mateus 24:6. Meu problema não é minha carne física, é meu espírito. Eu quero uma explicação de por que está na posição que está. Houve alguém neste mundo que nos disse: não se perturbe o seu coração, creia em mim. O que significa: venha a mim, conte-me seus problemas, conte-me tudo sobre sua dificuldade em relação a Deus, a dificuldade de oração, a dificuldade sobre sua vontade fraca e fracasso. Seja o que for que o deixe inquieto, vá a Deus sobre isso. Ele é quem te ama tanto. Ele foi até a cruz por você. Disse Jesus: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Acredite no Filho de Deus, que removeu todas as barreiras entre você e Deus e que pode lhe dar descanso e paz aqui e agora. Acredite em Deus. Essa é a primeira coisa que devemos fazer quando estamos realmente em uma situação difícil. O problema conosco é que sempre tendemos a apontar diretamente para o problema e sempre procuramos algum consolo e solução imediatos. Veja uma ilustração. Quando um homem fica doente, ele geralmente não está interessado em sua doença como tal. O que realmente lhe interessa é o sofrimento que tem de suportar por causa da doença, o que é perfeitamente natural. Um homem que peca sofre remorso. Ele tem uma agonia mental e a única coisa que ele quer é livrar-se da agonia. Mas o que ele realmente precisa é muito mais do que conforto imediato. Qualquer coisa que apenas nos dê alívio dos sintomas desagradáveis de nossa doença ou de nossa agonia mental não é suficiente. O que sempre deve nos interessar em todos os domínios é a saúde. É neste ponto que nos deparamos com um grande diferencial da Bíblia. Todos os outros métodos se preocupam apenas em nos dar alívio imediato da dor. Todos eles são drogas de alguma forma. Eles só têm um interesse: nos aliviar. Muitas pessoas vêm a Deus dessa forma, esperando ter algum alívio temporário da dor, algo que pode torná-los felizes. Mas a Bíblia nos ensina que felicidade, alegria, paz e ausência de dor e problemas são sempre subprodutos, o resultado de outra coisa. Observe o que Jesus não disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de felicidade. Não! Ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Em outras palavras, se você fizer da felicidade seu único objetivo e objetivo na vida, é certo que nunca encontrará. Mas se você fizer da retidão seu objetivo principal, diz Jesus, você ficará cheio de felicidade. Devemos sempre começar com crer em Deus. Mas o que isso realmente significa? Ter um coração perturbado significa que você não está acreditando em Deus corretamente. Há algo errado em sua crença. As perguntas a serem feitas são: seu coração está tranquilo enquanto você olha para si mesmo e contempla o estado do mundo? Existe paz em sua alma enquanto você olha para o futuro? Quando lemos Hebreus 11 e caminhamos por aquela galeria de heróis da fé, vemos homens e mulheres que viveram neste mundo exatamente como nós. No entanto, eles triunfaram. Eles tinham uma alegria, uma paz e uma felicidade que todas as coisas que tiveram de suportar não poderiam perturbar. Por que eles foram capazes de fazer isso? Qual era o segredo deles? Hebreus nos dá a chave. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Primeiro, devemos crer na existência de Deus. As pessoas que não acreditam em Deus tentam produzir uma espécie de paz não pensando em nada. Obviamente, essa não é a solução. Recusar-se a pensar apenas evita o problema. E um coração tranquilo é inatingível.
Não há paz, diz Deus, para os ímpios. Isaías 57:21. Os ímpios são aqueles que não creem verdadeiramente em Deus. Deus controla tudo. Ele é o único soberano. Nada acontece fora dele. Devemos acreditar que ele é capaz de fazer tudo, que nada é difícil demais para ele. Abraão acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos se necessário fosse. Hebreus 11:19. Maria acreditava que nada era impossível para Deus. Obviamente, nossos corações não podem ficar quietos até que nossas mentes estejam satisfeitas. Então a Bíblia responde nossas mentes nos contando coisas sobre Deus para nos satisfazer intelectualmente. Você pode estar experimentando uma paz agora enquanto lê esses comentários bíblicos que escrevi. Mesmo que seu coração estivesse perturbado alguns momentos atrás, Deus está instruindo seu coração com a verdade e está introduzindo sua paz. Deus criou este mundo e com a queda do homem, o pecado entrou na família humana. E essa é a origem, a explicação e a fonte de todos os nossos males e problemas. Em última análise, essa é uma parte crítica de nossa crença em Deus. A Escritura continua a nos dizer que Deus ainda está em seu mundo. Ele não lhe deu as costas. Ele não está permitindo que ela peque em total desesperança. Ele nos diz que, se vivermos seu modo de vida, seremos abençoados. Se não o fizermos, seremos amaldiçoados. Deuteronômio 11, 27-29. Deus ama tanto a humanidade que entrou em nosso mundo pecaminoso na pessoa de Jesus Cristo para reconciliar o homem pecador consigo mesmo. Isso significava que ele foi à cruz para morrer por nossos pecados e pagar a penalidade por eles. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus Pai, sempre intercedendo por nós. Colocando nossa fé em sua obra expiatória na cruz, experimentamos seu perdão, nos tornamos seus filhos e recebemos a vida eterna. Deus, em sua soberania, continua a dirigir e supervisionar o curso dos eventos em todo o universo. Ele permite que até mesmo coisas cataclísmicas aconteçam, mas nada está fora de seu controle. Na plenitude dos tempos, Deus fechará a cortina da história humana. Ele permitirá que as coisas continuem até um certo ponto fixo, mas chegará o dia em que ele encerrará tudo. Haverá um fim dos tempos. Ele julgará o mundo inteiro e todos os seus povos. Então ele destruirá todo o mal, e então ele fará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, conforme 2 Pedro 13:13. Deus terá cumprido sua antiga promessa de restaurar a ordem no caos, dando bênção universal àqueles que pertencem a ele. A questão vital para cada um de nós é esta: acreditamos nisso? Isso faz parte do que significa acreditar em Deus. Crer em Deus significa que devemos acreditar implicitamente nas promessas de Deus. Crer em Deus significa obedecer a Deus. Se você realmente acredita em Deus, qualquer coisa que possa acontecer com você, no final das contas, o levará para mais perto de Deus, e qualquer coisa que o leve para mais perto dele é uma coisa boa para você. Quando algo dá errado, isso nos deixa de joelhos. É bom para mim ter sido afligido, disse o salmista. Antes de ser afligido, eu me desviava. Salmo 119, versos 67 e 71. Deus às vezes tem que nos castigar para nos aproximar um pouco mais dele. Aconteça o que acontecer com você, seja qual for a sua experiência, ele prometeu que ele nunca o deixará nem o abandonará. Hebreus 13:5. Assim, crer em Deus significa que estamos prontos para entregar a nós mesmos e nossos assuntos em seus braços amorosos e todo-poderosos. Os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus arriscaram tudo nessa crença. Moisés abandonou as cortes do Egito e toda a sua posição privilegiada. Por quê? Ele acreditava em Deus e tinha fé implícita e confiança nele. Crer em Deus significa uma confiança absoluta e implícita no que ele disse sobre si mesmo e no que ele disse sobre o que fará.
Significa lançar-se inteiramente sobre essa promessa. Provérbios 3, 5 e 6. Não se perturbe o vosso coração, na verdade é isto. Você acha difícil acreditar em mim? Acredite em mim. Confie em mim. A grande necessidade e a busca de toda a humanidade é por um coração tranquilo, por paz. Muitas pessoas camuflam suas almas perturbadas, parecendo extremamente felizes e despreocupadas. Como se obtém a verdadeira paz? O método bíblico é desviarmos nosso foco de nossos problemas e começarmos com Deus. Não se perturbe o vosso coração. Por quê? Acredite em Deus. Nosso problema é que estamos muito imersos no mundo, preocupados demais com isso. O que a Bíblia faz por nós é desviar nossa atenção da cena imediata para Deus. Isso não é escapismo. Isso é radicalmente diferente dos numerosos métodos psicoterapêuticos que se concentram em psicanalizar seu passado, às vezes por anos. A Bíblia simplesmente reconhece que a necessidade fundamental do homem é Deus. Quando você tem um problema, você o leva ao autor da solução de problemas, Deus. Jesus é absolutamente essencial para obter um coração tranquilo. Se ele tem poder de ressurreição, ele tem poder suficiente para acalmar a pequena tempestade em sua vida. Além disso, ele colocou seu Espírito em você para fazer a obra. Ele foi colocado em você para confortá-lo, ajudá-lo e instruí-lo. Assim, buscar ajuda em outro lugar não tem sentido. É como usar um band-aid para uma cirurgia cardíaca. Também deve ser encorajador para nós irmos a Deus em busca de ajuda, porque Ele é abundante em bondade e está atento às nossas fraquezas e fragilidades. Deus nos dá graça para ajudar em tempos de necessidade. Hebreus 4,16. Jesus disse: "O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." João 6,37. Acredite em Deus, acredite também em mim. Quando você encontra problemas na vida, deve aprender a tirar os olhos do problema e voltar-se para Deus. O problema conosco é que, com nossa perspectiva limitada, permitimos que nossos problemas e a vida nos dominem. Precisamos nos afastar de nossa visão fragmentada da vida e ver o quadro geral. Ter uma visão global da vida é extremamente importante. Comece com o argumento de Paulo em Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não se apresse com seu problema, dê um passo para trás e tenha a perspectiva de Deus. Assim como na ciência você vai do conhecido ao desconhecido, na vida você começa mais para trás com certos postulados. A Escritura nos dá 3 proposições principais para lidar com os problemas da vida. Primeiro, a vida neste mundo só pode ser vista verdadeiramente à luz do próximo mundo. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mais uma vez, esta é uma questão de perspectiva. Aqui estamos nesse nosso mundo difícil e conturbado, imaginando o que vai acontecer. Pare e olhe para o quadro geral. A vida neste mundo é temporária e transitória. A vida nada mais é do que uma grande jornada. Somos simplesmente peregrinos nesta vida, peregrinos e estrangeiros, viajantes. Hebreus 13,14. Além disso, a vida também é cheia de incertezas, acidentes, provações e tribulações. A vida é um tipo de existência na qual você nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Nenhuma segurança pode ser obtida, nem é prometida nesta vida. Portanto, viver apenas para esta vida e confiar nela ou em qualquer coisa nela corteja deliberadamente o desapontamento. É por isso que o século XX foi tão infeliz. Aqui não temos cidade permanente. Hebreus 13,14. A Bíblia nos diz: porque este é o caso, é tudo por causa do pecado. O pecado faz nós tentarmos ser independentes de Deus. Pensamos que podemos passar sem Ele. É como se estivéssemos dizendo: se pudéssemos abolir a morte, e a ciência está se esforçando para fazer isso, então poderíamos fazer um mundo perfeito.
Segundo, a coisa mais importante para concentrarmos é a vida da alma. Vivemos em um mundo que está passando, mas não sabemos quando isso vai acabar. A Bíblia nos diz que há algo em nós que é maior do que a vida neste mundo. É imperecível e é chamado de alma. A alma é o que importa, não a vida externa, mas a vida interior. Jesus disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Portanto, concentre-se na vida da alma. Lembre-se da história do jovem governante rico. Deus disse a ele: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 19 e 20. É a alma que importa. Terceiro, a principal função e propósito da vida neste mundo é nos preparar para a próxima vida. Isso não significa que demos as costas a este mundo, ou que desprezemos a vida aqui, ou que te resignes à vida no mosteiro. Não. Devemos viver a vida ao máximo, mas nunca esquecendo que o principal objetivo da vida neste mundo é nos preparar para a próxima vida. Essa é toda a filosofia da Bíblia. Estamos aguardando uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Somos estrangeiros e peregrinos nesta vida. Hebreus 11, 10 e 13. Veja como nosso Senhor viveu sua vida, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Hebreus 12, 2. Seu foco estava na eternidade. O mesmo pode ser dito do apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Jesus disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Acredite em mim. Sua alma é a única coisa que importa. Esse é o segredo de um coração tranquilo. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus 16, 26. Jesus foi preparar um lugar para você. Então tenha certeza de sua herança eterna, conforme João 14, 2. Lembre-se das palavras de Paulo: nada pode separar vocês do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Está chegando o dia em que deixaremos este mundo e tudo mais para trás. Então é apenas minha alma, meu destino eterno, meu relacionamento com Deus que importa. O Evangelho não é sobre reformar as pessoas ou tornar este mundo um lugar melhor. É sobre dar às pessoas um novo nascimento, uma nova vida, um novo começo. O efeito do Evangelho é nos capacitar a ver a natureza da vida neste mundo e nos levar a ver que o que realmente importa para nós é nossa alma. Existe um reino das trevas e um reino da luz, e esses dois reinos estão juntos aqui neste mundo. No final, esses dois reinos se encontrarão e então haverá um fim na segunda vinda. Tudo o que é mal e pertence a Satanás e seu reino será destruído, e Deus fará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Se você deseja descanso, paz e um coração tranquilo em meio à escuridão, confusão e incerteza deste mundo, não o encontrará confiando em ideias sobre a reforma deste mundo, pois todas essas coisas estão sendo falsificadas diante de seus olhos. Você só encontrará paz na certeza de que nada jamais o separará do amor de Deus ou de sua presença em sua vida. A mensagem cristã não é sobre relações internacionais ou paz mundial. É sobre conhecer a Deus e desfrutá-lo por toda a eternidade. Novamente, isso não significa que somos indiferentes ao mundo. Como cristãos, devemos nos preocupar com o mundo, mas em vez de fixar nossa atenção no mundo e nesta vida, precisamos nos concentrar em conhecer a Cristo e as coisas que são eternas. Colossenses 3, 1 a 4. O Senhor Jesus disse: acredite em mim, isto é, acredite no que vou fazer. Tenha a visão correta da vida como uma peregrinação à eternidade. Acredite que estou voltando para recebê-lo para mim mesmo. Acredite nisso e aconteça o que acontecer, saiba que sua eternidade está segura. E até que ele volte, continue a realizar o trabalho que ele nos chamou para fazer. Quando Hudson Taylor morreu, eles encontraram em sua Bíblia um pedaço de papel que ele usava como uma espécie de marcador.
Enquanto lia sua Bíblia, ele movia este pedaço de papel todos os dias. Nela estava escrita esta oração: Senhor Jesus, faça-se para mim uma realidade viva e brilhante, mais presente à visão da fé aguçada do que qualquer objeto externo visto. Mais perto, mais intimamente próximo do que o mais doce laço terreno. Não se perturbe o seu coração. Mensagem por Martyn Lloyd-Jones. Amém.